Vimos até aqui vários elementos de memória. Vimos os latches, os flip-flops, vimos também diagramas de tempo, característica desses flip-flops, funcionamento, uma série de informações, mas tudo isso a gente avaliou sob a ótica de um dispositivo teórico, assim como nós fizemos lá com os dispositivos combinacionais. Não sei se você lembra, mas começamos a falar sobre os dispositivos combinacionais e depois nós entramos numa aula, foi apresentada aqui, onde falamos sobre a realidade desses componentes. E com os elementos de memória, também é a mesma coisa. Por ser elementos digitais, eles possuem famílias lógicas também. Assim como os circuitos combinacionais, a gente viu que tinha duas famílias, que eram TTL e CMOS. Com os elementos de memória, seja latch ou flip-flop, você também terá as duas famílias, TTL e CMOS. E nesta aula aqui nós vamos ver quais são esses parâmetros que são fornecidos para esses tipos de elementos. Lá na parte de circuitos combinacionais, a gente viu diversos parâmetros. Você lembra? Você tinha o fan-out, você tinha o tempo de atraso de propagação, você tinha os níveis de tensão, os níveis de corrente. Nesses elementos de memória, você vai ter esses mesmos tipos de parâmetros, só que outros parâmetros adicionais, já que você está trabalhando com elementos que dependem de uma certa sincronia com o tempo, depende de uma fonte de sincronismo, né, que é o nosso clock que nós vimos nestas aulas. E vamos ver que cada elemento desse, seja o clock, seja os pulsos que esses elementos de memória recebem, eles possuem algumas características importantes e que devem ser levadas em conta quando você vai projetar algum sistema digital que utiliza elementos combinacionais e elementos sequenciais. E mesmo quando você utiliza elementos sequenciais, se eles forem de diferentes tipos, pode acabar gerando um problema por ter parâmetros diferentes dependendo de cada elemento. Preparados aí para começar? Então, vamos embora. Quando nós vamos abordar elementos de memória no sentido real, ou seja, como você vai encontrar ele na prática, uma das características cruciais neles se refere ao sincronismo e temporização. O tempo aqui é um elemento chave, porque como esses elementos de memória eles trabalham de forma sincronizada, você vai ter um sistema digital que tem uma parte combinacional e uma parte sequencial, eles se comunicando entre si. Isso é feita a comunicação de forma sincronizada, a cada pulso de clock, que tem uma certa frequência. Então, se você tiver problema de sincronização, eles podem acabar se comunicando de forma errada e gerando estados indesejados e situações atípicas ou que você não esperava, ou que se comporta de maneira incorreta. Então o tempo aqui é um elemento que você tem que prestar bastante atenção quando está trabalhando com flip-flops, principalmente, já que o latch ele não usa clock, não é verdade? Então a primeira característica que a gente vai ter que analisar aqui é o tempo de setup e o tempo de hold, né? Essas características que nós vamos falar aqui se referem tanto à família CMOS quanto à família TTL, de uma forma genérica. Entenda que como é um componente digital, ele faz parte da família CMOS ou da família TTL, assim como nós vimos lá nas portas lógicas. Então o tempo de setup, ele nada mais é do que um tempo em que você tem que transicionar a entrada de maneira antecipada, como se eu fosse aplicar este sinal aqui nessa entrada J. Então eu tenho que colocar, se eu quero colocar 1 nessa entrada J, eu tenho que mudar ela de 0 para 1, vamos supor. Então, existe um tempo em que eu coloco de 0 para 1 e o clock vai poder pulsar após um determinado período de tempo. É justamente esse tempo de setup, é o tempo de configuração. Eu estou configurando a entrada J para ela ir para o estado de 0 até 1 e eu tenho que esperar um tempo de configuração para poder pulsar o clock, porque corre o risco de eu pulsar o clock antes e eu não conseguir aplicar o tempo, ou seja, eu não conseguir configurar a minha entrada da forma que eu queria. Então esse tempo de setup ele serve para você dar uma esperada para a entrada transicionar e você poder pulsar seu clock. Já no tempo de hold, é o tempo que você deve segurar aquela entrada que você está colocando em certo nível antes de pulsar o clock para poder essa entrada mudar de estado. Então vamos supor que eu apliquei o nível 1 nessa minha entrada J, mas eu quero agora levar o J para o 0. Então eu tenho que segurar ele durante um período 1 para pulsar o clock, para ele entender, por exemplo, que aquilo ali é um nível 1, aí depois eu posso mudar para 0. Esse é o tempo em que você segura. De hold vem de segurar em inglês. Então, tempo de setup é o tempo que eu levo, que eu deixo
vantagem aqui com relação à entrada para que faça uma configuração correta da entrada, ou seja, eu coloco no nível lógico que eu quero. E o tempo de hold é o tempo que você deve manter aquele nível naquela entrada para que quando eu pulsar o clock ele consiga interpretar de maneira correta. Esses elementos aqui são bastante importantes e a gente vai encontrar essas informações, inclusive na próxima aula quando formos analisar datasheet dos componentes. Um outro elemento que é importante é o tempo de atraso de propagação. Isso aí você viu lá nos circuitos combinacionais, lembra? Quando você coloca um sinal na entrada de uma porta lógica, ela demora um tempo para aparecer na saída. Então, com o elemento de memória, é a mesma coisa. Vamos supor que você está com um flip-flop T, aqui nesse caso. Flip-flop T, você viu que quando você pulsa o clock, ele muda de estado. Então, estava no estado 0, pulsou o clock. Então, a saída vai demorar um tempo para poder mudar de estado. Ela não vai mudar de forma instantânea. Então, aqui você tem um tempo de propagação de low para high, do estado baixo para estado alto, que é medido dos 50% do clock para os 50% da transição da onda no estado de saída. Existe o de low para high e existe o de high para low, que é o TPHL. Esses tempos de atraso de propagação, eles existem e você vai ter que lidar com eles quando você vai montar um circuito digital que use elementos de memória, para levar em consideração esse atraso que é gerado nessas saídas. Outros pontos importantes são a frequência máxima de operação. Essa frequência máxima de operação ela diz respeito ao clock do seu componente. Então é normal você encontrar componentes, elementos de memória principalmente, que trabalham com clock, onde é informado uma faixa de operação. Essa faixa de operação é importante que você trabalhe dentro desta faixa. Por quê? Porque se você acaba operando com uma frequência muito acima ou muito abaixo, o seu componente pode acabar se comportando de maneira incorreta. Como o seu componente que você está operando ele foi desenvolvido para trabalhar naquela faixa, então tente respeitar aquela faixa. Se você quer trabalhar com uma frequência menor, procure um componente que tenha as características com frequências menores ou frequências maiores, se você quiser trabalhar com frequência maior. Mas sempre é informado uma faixa, que é chamada faixa de operação. E essa faixa ela tem valores típicos, mínimo e máximo. O ideal é nunca você trabalhar nem com a frequência mínima, nem com a frequência máxima. Você trabalhar naquela faixa, naquele range ali, para ficar mais seguro do que você vai obter de saída e comportamento do componente. Por fim, você tem as larguras dos pulsos. Sim, você vai ter que saber se aquele seu componente ele suporta determinada largura de pulso. Pode ser que por restrições de tempo, ou seja, de operações com clock ou frequência, a largura do pulso seja insuficiente que você está trabalhando no seu sistema. Então, existe a largura de pulso, por exemplo, que você tem que aplicar no preset e no clear, lembra? Essas entradas elas são active low, elas são acionadas por nível lógico baixo, e geralmente quando você quer acionar, você tem que aplicar um pulso nela. E esse pulso ele não é simplesmente um pulso com a duração menor possível, tá entendendo? É um pulso que você tem que aplicar durante um determinado período de tempo. Então, um pulso de largura de 1 milissegundo, de 10 milissegundos, isso é informado no datasheet. Ele vai dizer para você, quando você estiver lendo essa folha técnica do elemento, qual a largura desse pulso aqui que eu posso aplicar e que meu sistema vai entender como se fosse um preset e o clear. Se você aplicar um pulso menor, ele vai acabar apresentando mau funcionamento e não vai acabar resetando ou setando como você quer fazer com o seu flip-flop. Outro ponto importante é o clock. O clock ele tem também largura de pulso. Esse TW aqui que a gente viu que o W vem de width. Você tem que saber, como é que se diz, definir qual é o clock que você vai aplicar com relação à frequência, porque você tem um período, né? O período vai daqui para cá, né? Dessa linha daqui para cá. Você tem um período dessa onda, mas você tem que ter a largura do pulso também. E querendo ou não, a largura do pulso ela influencia no período da sua onda ainda. Então, quando você vai dimensionar esse sinal de clock, você vai ter que criar uma unidade que vai gerar esse clock. Geralmente é um oscilador de onda quadrada, um gerador de onda quadrada que a gente chama. Então esse gerador de onda quadrada, ele vai ter que ter essas características de largura de pulso. E isso é largura de pulso tanto para o nível lógico alto quanto para o nível lógico baixo. Alguns clocks, eles suportam larguras de pulsos distintas para o nível lógico alto ou para o nível lógico baixo, porque eles trabalham com transição. Então não vai importar tanto a largura do pulso, desde que seja periódico, na verdade. Você vai ter que trabalhar com a frequência. Você não pode simplesmente ficar alterando a largura do pulso ali aleatoriamente.
desde que se mantenha uma largura de pulso fixa, e como o flip-flop ele trabalha com transição na maioria das vezes, não vai importar tanto a largura do pulso 0, por exemplo, ou a largura do pulso 1. Mas alguns componentes ele vai demandar que você defina bem essa largura de pulso. Caso contrário, ele não vai se comportar de maneira correta. E para encerrar aqui, eu trouxe uma tabela comparativa sobre alguns componentes, tanto da família TTL quanto da família CMOS, eles sendo o mesmo componente, né? Aqui é o 7474 da TTL e aqui é o 7474 da família CMOS. Então vamos lá. Esse TS aqui é o tempo de setup, você lembra, né? E aqui é o tempo de hold. Repare que para a família TTL é 20 nanosegundos, mas na família CMOS muda, ó, 60 nanosegundos, e esse aqui é 25 nanosegundos. Esse aqui do H é de high speed, lembra? Então ele já é mais rápido. O tempo de hold, repare que no CMOS é 0. Claro que não é 0, né? Porque 0 implicaria numa transição abrupta, né? Muito próximo de 0. Vai ser uma rampa quase que imperceptível, mas já é um avanço muito bom, né? Porque na idealidade, o que é que você quer? Que seu sistema ele se comporte o mais próximo do ideal possível. Quando na prática, como a gente vê, ele se comporta como se fosse um trapézio, né? Você tem como se fosse um trapézio assim, com relação ao clock, né? Então o que a gente quer é que ele trabalhe dessa forma, com a transição mais rápida, porque querendo ou não, essa rampa, ela insere atraso no componente. Então para o TTL aqui, você já tem uma característica, no CMOS você já tem uma característica muito boa, né? O tempo de propagação do estado alto para o estado baixo. Aqui é do estado alto, deixa eu colocar aqui, é do estado alto para o estado baixo, de 1 para 0. E aqui é de 0 para 1. 0 para 1. Isso aqui é de clock. Isso aqui é quando você pulsa o clock e uma mudança em Q, né? Então aqui, ó, 40, 24, aqui você tem 200 nanosegundos. Repare que a unidade aqui é em nanosegundos, 231 para esse aqui que é a versão high speed. Bastante aqui, né? Essa é a versão standard do CMOS. Do tempo do 0 para 1, aqui era do 1 para 0, do 0 para 1, repare que aqui tem mudança, ó. Esse aqui no TTL e aqui no 7474 tem mudança, tem diferentes níveis de atraso aí, né? Quando você usa o clear e o preset, né? Lembre-se que o clear e o preset, quando você coloca o clear em 0, a saída tem que ir para 0. Então, tem um tempo de atraso de propagação. Se ela estiver em 1 e você fizer o clear e ir para 0, a saída tem que ir para 0, lembra? É uma entrada assíncrona. Então, ó, aqui vai ser 40, tanto para o clear quanto para o preset, 25. Aqui da mesma forma. E aqui não foge muito não, né? Só a diferença é que aqui quando você usa o clock é de um jeito, quando você usa o clear e o preset, você vai ter um tempo um pouco maior aí, né? Isso aqui vai ser a largura do pulso, veja. Largura do pulso lá do clock no tempo de nível baixo. Ou seja, a largura do pulso lá, que ele vai estar em nível baixo. Lembre-se que o clock, ele tem essa característica aqui, né? Então, essa largura de pulso aqui é para o nível alto e essa largura de pulso aqui é para o nível baixo. Você tem aqui o TW e aqui você tem o TW. Esse aqui é o TWL e esse aqui é o TWH. Então, como é que fica a largura de pulso aqui? Ó? Esse aqui é 37, veja, 37 e para o low, né? Aliás, para o low é 37 e para o high é 30. Ou seja, o tempo desse aqui no low vai ser bem maior que o tempo do high, tá vendo? Não necessariamente precisa ter o mesmo tamanho de tempo, como eu falei. Pode ter larguras distintas com relação a isso. Aqui você vai ter largura de pulso nesse aqui vai ser igual, ó, no CMOS. E aqui também é igual. Entendeu? Aí existem essas diferenças. Uns vão ter larguras iguais, outros vão ter larguras distintas. E aqui é para a largura de pulso do preset e do clear. Lembra que o preset e o clear ele é ativado por borda de descida. Então tem que ter essa largura de pulso aqui. Ele já informa aqui que é 30 para os dois aí, né? E esse aqui é 60. Aqui seria 15 e o outro seria 25. Frequência máxima de operação. O 7474 ele trabalha com 15 MHz, aqui ele trabalha com 30. Esse vai ser com 5, esse vai ser com 20. Aqui ele não está dando uma faixa de operação, mas no datasheet você vai encontrar justamente esses dados. Alguns podem conter faixa e outros podem ser mais específicos com relação ao valor que ele vai ter que operar com aquele quantitativo
ou dentro de uma faixa que ele chama de faixa típica. Viram aí as diferenças entre TTL e CMOS com relação aos parâmetros relativos ao tempo, né? Veja como o tempo é importante com relação a esses elementos de memória e como você tem que prestar bastante atenção quando vai trabalhar com sistemas digitais na prática, né? Então vamos para os destaques do que nós vimos nesta aula. Nesta aula nós vimos alguns parâmetros importantes com relação aos elementos de memória, que são os parâmetros relacionados ao tempo, que é um elemento crucial aí desses componentes. Vimos o tempo de setup e o tempo de hold, que tem a ver com a relação entre o tempo que você tem que deixar em certo nível ou preparar determinado nível na entrada de um flip-flop antes de pulsar o clock. É uma característica muito importante. Vimos também o tempo de atraso de propagação, que está presente em todo o componente digital, não é verdade? Você vai ter tanto nas portas lógicas quanto nos elementos de memória que são compostos por portas lógicas, né? Vimos também a parte de frequência máxima de operação. É importante salientar que você deve sempre trabalhar dentro da faixa de frequência que você vai encontrar no datasheet. Então, se o datasheet informa que a frequência máxima é entre 10 e 20, você vai procurar trabalhar dentro dessa faixa de frequência e nunca nos extremos ou nunca além, né? E por fim nós vimos uma característica que é importante, que é com relação à largura de pulso. Vimos que tanto as entradas assíncronas como o clock têm características que devem ser respeitadas com relação à largura do pulso para que o seu flip-flop, o elemento de memória, ele tenha um funcionamento correto. Encerramos aqui mais uma aula desse bloco de elementos de memória e tantas outras informações relativas a esses componentes. E na próxima aula, para a gente fechar essa parte em que abordamos esses elementos, vamos avaliar um datasheet de um componente, assim como nós fizemos lá na parte de portas lógicas. E assim nós fechamos essa parte que só aborda e só trouxe informações sobre os elementos básicos dos circuitos sequenciais. E a partir da aula de datasheet para frente, né, nós vamos aprofundar o nosso conhecimento e vamos expandir também, né? Vamos falar sobre componentes mais complexos que envolvem esses elementos de memória e que são muito importantes na eletrônica digital. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!